Desbrava! Voltamos, hein? Olha só, depois de muito tempo, aí acho que um ano, voltamos ao nosso Pode Desbravar, onde a sua voz é ouvida e precisa ser ouvida no mundo todo, né? Antes de mais nada, já quero agradecer aqui, ó, Casa Day Personalizados, que faz nossas canecas maravilhosas, ao nosso local incrível, porque, ó, gravar curso, podcast, tudo que você quiser tem que ser onde, gente? Claro, na fábrica de conteúdo, não é verdade? Então, ó, pode confiar, agradece depois, tá? Hoje é um dia muito especial, porque exatamente estamos comemorando 7 anos de movimento Mulheres Desbravadoras. São 7 anos de muitas lutas, muitas coisas, mas principalmente muitas bênçãos, né? E não poderia ser diferente. Eu tinha que trazer essas maravilhosas amigas desbravadoras, minhas irmãs que estão comigo há tantos anos, né, no Desbrava e na minha vida pessoal também. Não vou falar muito, porque eu vou começar a chorar nesse podcast. E meu rímel não é a prova d'água. Então, eu já quero começar com esse tema incrível, ó, presta muita atenção. O que é para você desbravar com fé? Porque sem fé nós não somos nada. Então, quero começar aqui. Vou começar com ela, que foi a primeira que surgiu na minha vida, né? Foi a primeira que acreditou, que fez parte do time, não vamos junto. Eu brincava que era meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, tudo, entendeu? Vanessa Casares, muito obrigada por você aceitar o convite de estar aqui hoje. Pra mim é uma honra. E ó, quero saber tudo, conte tudo, não esconda nada, tá? Logo eu, hein? Conta pra gente. Logo eu. Logo ela, né? Gente que não esconde mesmo. Quem és tu? Conta pras meninas, pra quem não te conhece, difícil, né? Vocês com certeza conhecem, mas quem não conhece, às vezes tá nova aí no movimento. Quem és tu? E me conta um pouquinho de alguns momentos da sua vida que você falou, cara, eu desbravei, mas com muita fé. Bom, Vanessa Casares, casada, mãe do Vinícius da Tarde, esposa do Hilário. Sou proprietária da Desayuno Cestas. A Desayuno tem 5 anos, formada em Direito, já tive aí uma vasta experiência no mundo da carreira pública aí. E aí trabalho na parte de encantar aí com cestas de café da manhã. E desbravar, empreender, a gente precisa ter fé, né? Empreender, a gente precisa ter fé, não é? Empreender é para quem tem fé. Eu acho que a fé que nos sustenta, né? Então, eu acho assim que todo mundo tem um sonho. Todo mundo, eu acho que o brasileiro mais ainda, né? De você pegar e você ter o seu negócio, né? Todo mundo começa e a gente sabe que os primeiros anos ali é quando as pessoas desistem, né? E eu falo que quem desiste é porque ele não tem a fé dele firmada, né? E eu acho que o que sustenta um negócio é justamente você pegar e você ter a sua fé firmada, é você saber quem é você, é você saber quem te sustenta. Você vai passar por muita dificuldade, você vai passar por muita luta, você vai passar por muito tropeço, você vai cair muitas vezes com a vida pessoal, com a sua vida profissional, você vai perder muita gente importante. E você tem que continuar sorrindo e você tem que continuar trabalhando. Na Desayuno, nesse tempo desses 5 anos aí, eu comecei com as cestas de café, depois eu passei a fazer a parte dos eventos. E quando eu fechei meu primeiro evento, no dia de entregar o meu primeiro evento, meu pai faleceu. Eu lembro bem. E eu entreguei o meu primeiro evento. Eu entreguei o meu primeiro evento, depois eu fui pro velório do meu pai. Né? Lembro bem. Então eu montei todo o evento, eu não fiquei no evento, Sim. a pessoa compreendeu, Sim. mas eu entreguei. E eu entreguei com excelência, entendeu? Entreguei com excelência aquilo que eu tinha me comprometido e eu segui, depois eu segui pro velório. Então, isso é a gente pegar e a gente ter fé e a gente continuar e seguir. E continuei a estudar, continuei a me capacitar.
eu costumo brincar, já dei muita palestra, já dei muito treinamento, e eu falo que desistir não é uma opção, né? Você pode até chorar uma noite em posição fetal, mas assim, cara, no dia seguinte você levanta, você toma um banho, toma um café bem amargo e você continua. Por quê? Porque você tem que ter fé. É o Senhor que te sustenta. Não tem outro. Não tem outro. E quando você não consegue, você fala: Senhor, eu não aguento. Entrega tudo. Quando você vai começar o seu negócio, você tem que entregar tudo na mão dele. Ele tem que ser o seu sócio majoritário. Eu tenho um devocional e eu falo, gente, já vamos consagrar todos os dias de 2026 ao Senhor. Sim. Todos os dias, os segundos do ano de 2026 já tem que estar consagrado ao Senhor. Porque se não for ele, não tem, gente. Porque é porrada todos os dias. Não é? É o tempo todo, Não né? é tempo de respirar. Ele vai respirar. E daí as pessoas chegam pra você e falam pra você assim: como que você consegue? E Às aí, vezes qual é o segredo? a gente sabe, né? Qual é o segredo, né? É ele. É ele. E às vezes você pega e você olha assim, você fala: como que eu vou sair dessa situação assim, sabe? Situações assim que você fala: misericórdia. Eu falo: não tem como. Eu não vou sair dessa situação. Não tem para onde ir, não tem para onde fugir. Eu não vejo saída. Eu não tenho como. E daí depois de um tempo você passa e fala: caramba, eu saí. Passou. Como foi que eu saí? Gente, Louco, né? saí. Você entendeu? Você fala: foi o Senhor. Total. Entendeu por quê? Eu dormi, eu continuei vivendo. Por quê? Porque entreguei pra ele. Tem duas coisas que você fala que eu acho muito interessante. Você fala uma frase que é, assim, né? Já tá no ruim, né? Pior sem Deus, né? Não, se é ruim com Total. ele, pior sem ele. E tem algo que você pontua, esse ano você tá falando muito sobre isso, que eu queria que você falasse um pouquinho, que é sobre a fase que você teve de muito evento, de receber tudo que você sempre pediu, mas aí o que que aconteceu? Então, eu pedi muito pra Deus que eu queria ter o meu boom. Eu queria ter a minha explosão. Eu queria que a Desaiano fizesse o maior sucesso. Eu pedi demais isso pra ele. E ele me entregou. E ele me entregou e eu cheguei no ápice. Eu fazia evento praticamente todos os dias. Eu fazia evento corporativo e eu comecei a atender várias empresas, empresas grandes, empresas assim que, nossa, ele começou a me levar para muito lugar. E o que que aconteceu? Eu simplesmente comecei a deixar, assim, eu não encontrava mais a minha família, não encontrava mais os meus filhos. Então, eu saía de madrugada, as crianças estavam dormindo, eu voltava muito tarde, eles já estavam dormindo. Daí eu tinha evento de segunda a segunda. Daí eu já não tinha mais tempo para a igreja. E quando eu chegava, eu dormia, eu deitava e já não agradecia, eu não orava. E eu fui deixando ele de lado. E ele fez assim: "Bem, não foi isso que eu te quero. Não é isso que eu quero de você. Então, se você não tem tempo para mim, vamos fechar as portas. Não é isso que eu quero de você." Ele falou: "Eu te chamei para me servir." E ele fechou as portas. Ele fechou as portas. Ele fechou totalmente as portas e eu tinha uma agenda completa de dezembro de 2000 e... ano passado foi 24, né? 24. Dezembro de 2023, final de novembro de 23 e dezembro de 23, eu tava com uma agenda e de repente foram cancelando e foram cancelando. Como assim cancelando? Como assim? Sim, E Senhor. começaram a cancelar os eventos, cancelar os eventos. E ele falou: é sobre isso. Ele falou: não é sobre você, é sobre mim. Eu entendi, e daí eu peguei, eu já tinha falado com a Cláudia, que era outra administradora do grupo. E daí o senhor falou: você vai começar a abrir a boca quando? Ele falou: eu te chamei para poder pegar, eu te chamei. Ele falou: tem anos que eu te chamo para você falar do meu amor, eu te chamo para falar do meu amor, eu te chamo para falar do meu amor. Eu cheguei para Cláudia e falei: Cláudia, vamos começar a fazer um devocional? E enquanto eu falava com a Cláudia no telefone, a Cláudia pegou e mandou a arte para mim. Falou: a gente começa amanhã. Eu falei: não, Cláudia, calma, não é assim. Ela falou: não, se a gente vai começar, a gente vai começar. Ela falou: porque a gente tá enrolando faz muito tempo.
falei, não, Cláudia, não é assim. Ele falou assim, você vai continuar enrolando? Jonas. É. Ai, eu botei Nínive ali. E daí começou, e tá aí, eu comecei com o devocional, e começamos juntas, e daí as coisas foram acontecendo, e daí ele foi, depois as coisas foram restabelecendo, e eu passei por esse período aí, e ele trouxe pessoas assim, que foram pessoas assim, eu tenho clientes hoje assim, que você fala assim, caramba, são pessoas assim que Suprem aquele monte de cliente, né? É impressionante. Não né? só. selecionados. São clientes É selecionados, entendeu? São clientes que você fala assim, meu, esse cliente jamais chegaria e de repente o cliente chega Estabelece. e é engraçado porque assim, tem um mês e pouco que eu me tornei síndica no condomínio. E simplesmente eu deixei a desayuno, porque assim, o condomínio tá exigindo demais. Sim. E eu deixei a desayuno, não consegui trabalhar mais nada. E, e daí, assim, as minhas contas ficaram, porque a desayuno vinha, mas eu não consegui mais me dedicar a desayuno, não consegui, né? E daí as minhas contas ficaram. Eu tenho contas, né? Porque a gente faz contas, a gente, né? E daí, quando veio o salário, que eu tenho o salário de síndico, quando veio o salário fez. Eu tinha que pagar as contas, né? Eu falei, caraca, meu. Falei, isso não tá dando. Daí o Hilário falou pra mim assim, meu, e a desayuno? Eu falei, meu Deus, eu preciso equilibrar os pratos. Mas assim, o prédio tá pedindo muita coisa. E de repente começou a entrar umas coisas assim, e você sem fazer divulgação nenhuma, e as pessoas falam assim, então, estão falando de você. Estão falando de você. E na hora que eu vinha no caminho agora, o Senhor falou assim, tranquiliza. Eu vou mandar quem precisa. Eu falei, eu sei. Sobre confiar. É sobre confiar. Eu falo que tem uma frase que fala assim: quem não é visto não é lembrado. Mas Davi não estava presente na casa quando o profeta chegou. Sobre isso. Ele estava longe, ele estava pastoreando. E mesmo assim, só sentou para participar do banquete quando ele chegou. Só quando ele chegou. Então Deus, ele sabe onde você está, ele te encontra. Exatamente. É que a gente não deixa ser encontrado. Falando nisso, dona falando em não deixar ser encontrada, conta pra mim, dona Fabi Marques, né? Minha diretora linda de São Paulo, né? Hoje líder aí de um projeto lindo que é família, casais, que tem tudo a ver com a fase aí desde o ano passado sua, né? E eu lembro da gente conversando, né? Ali, vídeo chamada, esse aqui é esse caminho, esse aqui é. Vai logo, Fabi! Vai logo, vai de fugir, outra fugindo também. Ah, eu tá Joana. Outra fugindo. A gente foge, né, gente? Por que a Por gente que a gente foge, né? Do chamado é complicado. Conta pras meninas quem és tu, o que você faz. E conta pra mim, acho que muito, talvez, do ano passado também, né? O quanto você desbravou e pela fé, né? Só com fé daria pra ter desbravado tudo que você desbravou na sua vida, né, Fábio? Bom, eu sou a Fabiana Marques. Eu trabalho com a Clique Magia, que é a personalização de produtos. Uma empresa que Deus já tinha me dado há muito tempo, mas eu priorizava outro trabalho, eu priorizava o CLT. Mas aí quando... Não adianta. Quando Deus tem alguma coisa com você, um chamado com você, por mais que você fuja, e eu via Deus me chamando para um propósito do lar, algo que eu nunca quis. Sempre levantei uma bandeira muito contra essa questão da submissão, por dores, traições. Então eu posso dizer que eu até era um pouco rebelde. Mas Deus... Então eu tenho a Clique Magia, saí do CLT, Deus colocou a mão no meu peito. 32 anos de CLT, trabalhando, cuidando, provendo a casa, criando as filhas, pagando a faculdade. Agora você vai pro secreto comigo. E fui. E dentro desse secreto, Deus trabalhou comigo a questão do lar, do casamento. Estou no meu terceiro casamento porque é isso que acontece quando a gente não entende. Eu não vou falar que não é porque eu não entendi os propósitos, mas
Eu fui traída nos dois, né, no casamento, mas sempre, você vê que coisa, eu sempre fui contra a questão do amor e da submissão, mas sempre busquei o amor, então essa questão do relacionamento, você vê como é tudo muito confuso quando a gente não sabe a nossa identidade, não sabe o propósito, não sabe o que a gente quer. Tudo tá muito comigo, Deus trabalhou muito essa questão relacionada à idade, à identidade, porque eu não sabia quem eu era. Eu queria ser, eu fui muitas coisas para todo mundo e eu me perdi. Então, quando Deus me trouxe para o secreto, junto com o deserto, trabalhou essa questão do casamento, trabalhou essa questão da submissão, e nasceu esse projeto que, assim, eu fui muito dura, fui muito massacrada, não massacrada, mas Deus moeu mesmo, né? Para extrair o azeite, a unção. Lapidação, né? Fez nascer um projeto lindo, que é com a igreja, que é o trabalho com mulheres. E justamente onde eu era mais machucada, que era fui na mesa, que eu tinha apagado as minhas memórias e Deus sempre, né? Quando você pede a cura para Deus, aí você tem que suportar as lembranças e estar disposta a ser curado. Então, Deus trouxe muita dor que eu passei na mesa, coisa que eu não lembrava, e foi justamente na mesa que eu fui curada. E aí Deus falou: então é agora que você vai curar outras mulheres na mesa. E eu resisti porque tudo isso demandava saber o chamado da submissão no casamento, coisa que eu jamais aceitei. Mas para isso Deus teve que me parar financeiramente, porque eu falo isso, eu jamais honraria o meu marido recebendo o salário que eu recebi. Eu tinha que, para eu poder me submeter ao meu marido, Deus teve que zerar a Fabiana de toda. Sei que é. Não, teve que zerar. Porque senão, se eu tivesse um pouquinho de renda, aí mostrou coisa que eu jamais achei que eu era orgulhosa. Nunca fui orgulhosa, mas em algumas áreas a gente tem os orgulhos, né? Então eu não queria baixar a guarda, não queria me submeter. E quando eu entrei nesse propósito, deixei Deus fazer o que tinha que fazer, começou a doer menos. Mas ainda doía, porque eu tive que romper com muitas coisas. Eu perdi minha identidade pessoal, né? Até que a gente conversou. Falei assim, eu me perdi como pessoa, eu me perdi como profissional, eu não sabia mais quem eu era. Eu olhava para minha casa, ficava igual uma barata tonta. Eu não sabia lidar com a minha casa. Aí eu descobri que eu só sabia cuidar e pagar a casa, eu não tinha um lar. Aí eu olhei para tudo aquilo, desestruturado, totalmente fora do princípio bíblico. Eu falei, meu Deus, quando eu vi minha casa assim, eu tinha quebrado todos os princípios e todos os princípios estavam me quebrando. Então foi muito complicado e É um choque, né? É um choque. Aí dentro desse propósito nasceu essa questão da igreja, com o propósito de cuidar das mulheres. Começamos com 60 mulheres, hoje a gente se reúne e tem quase 200, 300 mulheres à mesa. A gente vê o propósito das mulheres curando, os lares se curando. A A mesa cura, a mesa é poderosa. A mesa é poderosa demais, a mesa restaura. Porque a Bíblia fala, né, que quem está sobre a mesa, o pão da presença, quem é o pão da presença? É Jesus. E é ele que transforma, que cura, que restaura, enfim. Todos esses atributos maravilhosos do nosso Salvador. E Deus me deu uma empresa dentro desse propósito todo, que agora é a princípio da honra, que é uma coisa que eu não... Olha, você vê, jamais. Eu tinha feito uma promessa para mim que eu jamais seria como minha mãe. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, mas eu jamais trabalharia como minha mãe, porque eu não queria a vida que minha mãe levava. Então, acho que eu me maltratei muito para honrar a promessa que eu fiz para minha criança interna. E a promessa mais difícil de se quebrar é aquela que a gente faz criança e na dor. Então foi muito difícil eu quebrar essa promessa, mas Deus me colocou lá, na oficina, para que eu fosse curada, para que eu entendesse por que eu reagia com as minhas filhas da forma que eu reagia. E aprendi a costurar. Olha, eu falei, meu Deus, tem aquelas coisas que Deus faz, né? Sim. Aprendi a costurar e Deus me deu essa empresa. Chama Princípio da Honra. E eu comecei a fazer enxoval de mesa posta. Eu ainda não divulguei, porque a princípio eu fiz a primeira coleção, que ainda falei para a Aline, eu falei assim, somente 2 pessoas têm essa coleção, que é a liderança da igreja e a Aline. Se chama Gênesis. Obrigada, eu não gente. entendia por que Glória a Gênesis. Eu falei, Linda Gênesis. demais. Por quê? Porque é o princípio. O princípio.
Entende? Porque tem a liderança da igreja que tem todo esse suporte, todo esse apoio, o aparato, e ela como pessoa que me empurrou, porque ela sempre, Sempre eu perguntei acreditou. aqui, quem que eu sou? Como assim, quem que você é? Você, né? Você vê que às vezes a gente perde um pouco a identidade, e Identidade. como é importante a gente ter pessoas que, assim, oi, traz E ela é uma você. pessoa que Ok, fala, né? Realidade, você é isso. É. Então você vê que sempre a gente tá ali, tomar cuidado pra gente não perder a nossa identidade. E eu passei por vários momentos difíceis, mas assim, hoje também para mim é uma alegria muito grande, porque dentro do Desbrava, atuando, eu estou retomando hoje. Porque há um ano nós recebemos um diagnóstico, eu perdi meu netinho, ele viveu por 5 dias. 2 meses depois minha avó faleceu. Aí teve o desemprego do meu marido. Então, assim, foi. Então, assim, mas dentro desse momento todo, a Aline estava lá. O mais assim difícil foi a questão do Davi, do meu netinho. Porque você gera uma. Porque eu estava ali que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Porque tinha a pessoa avó, mas tinha a mãe, como que eu vou lidar com a minha filha? E eu via minha filha, eu tinha que dar um suporte, e nós recebemos o diagnóstico dele que ele não, tinha uma enfermidade que era incompatível à vida. E minha filha decidiu levar a gestação. Ela não optou pela cultura, não abortou, não fez nada. Então, se ele tivesse que falecer durante a gestação, assim, mas se tivesse que nascer, ela decidiu. E foi muito difícil porque só eu, o marido dela, ela, né? E algumas pessoas da igreja que sabia, ninguém da minha família sabia. Então imagina, aqui foi muito difícil porque ela não queria trazer esse peso. Tá. Porque a gente sabe que, poxa vida, você vai acontecer isso. Então a gente sabe, quando a gente não está estruturado Julgamento, em né? Deus, não, quando a gente não está estruturado em Deus, é assim, como que você vai permitir deixar sua barriga crescer, fazer tudo isso, passar pela gestação É. e saber que seu filho, sendo que você pode romper com isso agora. Mas foi uma escolha dela, biblicamente a gente respeita essa cultura, o princípio de Deus, e assim foi. Então, Davi viveu por 5 dias, e eu costumo dizer que dentro dessa fé, né, de tudo que Deus me ensinou, como mãe, como avó e como cristã mesmo, eu aprendi a administrar muito tempo. Eu era uma pessoa que perdia muito tempo na vida com algumas coisas. Então, quando eu tive a oportunidade, eu tinha de 5 a 10 minutos na UTI com meu neto. Então, quando você vê, eu tenho 3 fotos dele. 3 fotinhos só. Porque eu queria aproveitar aquele momento. Então, é impressionante como a dor faz com que a gente ressignifique algumas coisas. E é uma pena que a gente só aprenda a fazer isso na dor. Porque a gente está aqui, tem esse momento, tem o hoje, que é um presente que Deus nos deu, e a gente às vezes não valoriza nada disso, de momento, só vai valorizar lá, nossa, perdi. Então, quando eu entrava naquela UTI, eu aproveitava, eu curtia, aí eu mexia, aí ele ali, aí às vezes eu falava ali, ele mexia, movimentava. E as enfermeiras falavam assim, gente, mas como ele é agitado, né? Ele se mexe, era uma forma assim que Deus mostrava pra gente, ele tá ouvindo, vocês estão. Então, e quando aconteceu tudo, a partida dele, eu ainda falei pra Lina, eu falei assim, meu Deus, a presença de Deus tá tão palpável aqui que é uma coisa assim, foi surreal. A Lina esteve Nossa, era nítido. no velório, no velório sim. e tal. E é impressionante. E a gente Sim. brinca, né? Porque você vê a decisão dela, você vê o que é uma escolha, uma decisão, né? E se a gente não tá ali para apoiar. A decisão, a escolha dela, quando isso veio à tona na igreja, que a própria liderança apontou como um testemunho. Quantas meninas foram procurar por elas que as mães não sabiam que elas estavam grávidas e elas já estavam se preparando para abortar, outras mulheres que estavam rejeitando seus filhos. Então, a gente costuma dizer assim, são as sementes de Davi, né? Ela está até pensando em escrever um livro, porque a gente está colhendo tanta vez, tanto testemunho dessa escolha dela, que a gente sabe que né, assim, o tempo todo os filhos são de Deus, mas a gente sabia que o Davi vinha com algum propósito e veio para esse. Então, eu falo que esse momento, se a gente não tem fé
E logo depois, 2 meses, minha avó, que é uma pessoa assim que a gente olha assim e fala assim, meu Deus, até hoje a gente não acredita, né? Já fez um ano, a gente é uma pessoa que realmente marca a vida da gente, que todo mundo sente falta. E a gente fala que a gente gosta de uma pessoa quando a pessoa já não tá mais aqui, que a gente ri dela, conversa sobre ela, fala o tempo todo dela e fala, puxa vida, e guarda isso com tanto amor, com tanto carinho. Então, se eu não tivesse alicerçado em Deus, eu talvez eu não suportaria. Porque passar por 2 lutos em 2 meses foi muito complicado. Foi isso que eu, assim, para mim, nesse momento, foi esse, o Só desbravando com a só fé. fé mesmo, A né? fé foi nervosa, foi agressiva. Foi agressiva. Deus realmente trabalhou uma fé brutal. Porque você saber que você tem um diagnóstico, você vê sua filha e você, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que apoiar minha filha. E eu digo que assim, eu fui chorar o falecimento do Davi 20 dias depois. Eu lembro. 20 Eu dias nem chorei depois. ainda. Eu nem chorei É, ainda chorou, viu o a luto, partida né? do meu neto. Então hoje eu olho e falo assim, meu Deus, né? Lógico, assim, eu choro, eu sinto falta, porque eu sinto falta do que eu poderia ter vivido com ele. Uhum. Mas eu sei que eu também não posso ser egoísta, né? Porque se Deus permitisse que ele, lógico, ele ia nos dar graça para passar por tudo isso, mas ele não seria uma criança, né, normal, Teria seria uma uma vida criança. normal. Não Teria teria. uma Seria vida cheia uma de vida. limitações. Não, seria uma Uhum. vida vegetativa mesmo, Uhum. porque o diagnóstico é a aracrania, que Uhum. não forma a calota. Tá. Então, ele não tinha essa parte, Sim. então não tinha. Uhum. Mas você vê que coisa, ele não tinha uma parte do cérebro, mas olha o que é Deus. Ele se mexia, ele comia, ele engordou. Mas a gente vê que, você vê, para não estender muito, no dia do falecimento dele, quando minha filha chegou, o médico, né, nós estávamos indo e ela pegou ele no colo, agradeceu, louvou ao Senhor, ambos louvaram. Quando ela olhou, a médica estava em lágrimas, assim, eu preciso voltar para Deus. Ah, O que é isso? Então você vê que às vezes a sua dor, Deus não desperdiça nada. Nada. Vem pra Nada. curar alguém, né? É. Sempre que a sua dor está para Sempre. curar alguém. Então, eu sei que é difícil ser instrumento. É. Mas, Porém, porém, entretanto, Mas é sempre assim. você vê, a médica voltou, as enfermeiras, elas teve um contato ali com o pessoal, tinha os pais que estavam ali, Sim. então a gente teve a oportunidade de evangelizar, Caramba. de falar do amor de Jesus, Mas Nossa. né? Que não é só na alegria, porque Não. não tem promessa Sim. de uma vida cor-de-rosa, não é. Mas meu Vocês desbravar foram, na fé foi isso. vocês foram bênçãos na vida de outros pais, Sim, num momento de extrema dor. total. De extrema dor. E como explicar isso? Só Deus. Tem hora que eu De sinto onde vem assim. a força? Não, tem hora que Não eu tem sinto outra assim. explicação, gente. Não adianta a gente, entendeu? Por mais que a gente. isso vai ser por anos. Por anos. Exato. Não. Eu tava comentando com as meninas, né? Lá no café que eu tava meio malzinha 2 semanas atrás, e aí eu tava meio estranha, e eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tipo, nesse momento a gente tem que Parar. casulinho, vamos lá, o que tá acontecendo? Peraí, nananã, isso é sempre bom ter alguém do nosso lado, né? No caso, o marido que fica com essa situação, né? Vamos lá, quer trabalho? Não. Não. E aí, cheguei à brilhante conclusão. Daqui a um mês, vai fazer 8 anos que minha mãe faleceu. Então, a data está chegando, né? Foi 30 dias antes do Natal. E ela amava o Natal, né? Fiquei alguns anos, enfim, sem fazer o que ela fazia, que ela adorava decorar, né? E assim, vocês sabem, né? Principalmente vocês três, o que eu passei do final do ano passado pra cá, né? Que foi um mover, né? Como é que vocês falam que não foi uma limpeza que Deus fez? Passou rodo, né, Ju? Não. Falou isso, passou foi no rodo. secreto, foi no Passou- secreto. Passou rodo, né? Chacoalhou a Acho que figueira. Chacoalhou a figueira, Meu exatamente. Deus. Foi tenso, mas eu entendia, né? Do ano passado eu sempre, né, já era cristã e tudo mais, né? O ano passado, a Van me trouxe mais perto ainda. E foi por conta do devocional da Van que eu comecei a ler o devocional.
todos os dias. Então, a Van me introduziu ali, né? Então eu fiquei mais íntima ainda, né? Achando que eu tinha intimidade. A gente sempre acha, né? Obrigada, sou brother. Exato, Ó, exato. carne. E aí eu comecei naquela intimidade com Deus e devocional da Van, e não sei o quê, conversando com a Van e tal, e a Van me aconselhando, e a Van falando, e eu ligando, Van, nossa, tô fazendo isso, tô sentindo isso, que quer dizer, nanana. E a Van me orientando ali, né? E aí eu fiz eu falei assim, cara, faz a oração. Tipo, a Uma oração. oração. E aí, quando eu fiz a oração, cara, tipo, a vida tava de boa. Tava tudo Tava tudo Quando eu fiz a oração, nossa, falei pra ela, Van, pelo amor de Deus, uma semana depois, o que aconteceu? O que aconteceu? Que deu assim, né? Acorda e tal. Oh, E aí, Deus. assim, pra resumir, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né, gente? Porque assim, né? Não sou médica, não sou nada. Então, assim, quando eu passei pelo que eu passei no começo do ano, que eu tive que entrar com medicação, né? Muitas pessoas sabem, já não é segredo pra ninguém. E eu fiquei 30 dias, né? E eu senti no meu coração de tirar e tudo mais, e tô até hoje bem e tal. Só que o que aconteceu? Eu quis desistir dos Brava. E aí eu conversei, falei assim, não aguento mais. São 6 anos e meio. Já deu a minha missão, já fiz muita coisa, já deixei um legado. Não dá, tá bom, tá? Não é suficiente, tá bom. Nem começou. Já deu por hoje, né? Porque quando a gente faz um trabalho voluntário, que a gente sabe que é o chamado de Deus na nossa vida, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Às vezes dá até trabalho e tudo mais. Só que eu sempre era suprida, né? Nossa, eu tô muito aqui no Desbravo, gratuito, voluntário. Aí, de repente, nossa, mas. Aí chovia cliente. E, ok, ótimo, tudo certo, vamos em frente. E aí, em março, eu quis desistir. Quando eu falei assim, não, realmente eu acho que é isso. Eu acho que eu tô sentindo no coração que eu vou desistir. Não, Coração, logo o coração. exato, exatamente. Cara, Entenderam por que eu era a razão do desbrava? é sobre isso, gente. É sobre isso. no chão. Cara, muito louco. Quando eu decidi, no mesmo dia, me ligaram. Participar de programa de TV. Aí me ligaram de novo. Não, a gente quer você aqui no podcast. Aí me ligaram, aí veio um convite. A gente quer que você seja a capa da revista Estilo e Glamour. Aí eu, caramba. Aí, no mês de março, foi o mês que eu quis desistir. Choveu de coisa. Choveu de convite. 4 premiações. Tipo assim, o que eu ganhei em 6 anos, eu ganhei em março. Tipo assim. E aí eu falei, caramba, tá bom, eu não vou me enganar mais. Eu não vou. Entendeu? Porque tava assim, né? Eu sei que não é pra mim desistir, mas eu tô teimando contigo. Entendeu? E aí a gente volta pro prumo, né? Para de fugir da nossa identidade. Para de Propósito, fugir do né? nosso propósito de vida e tudo dá certo, né, Jô? Eu falo. Tô falando em missão, Jô. Conte-nos o que você faz, conte para as meninas e conte algum desbravar na sua vida, na fé, né? Que é o tempo todo, eu sei, mas. Realmente tem uma coisa que é muito específica. Quando você me mandou a mensagem para estar aqui na mesa, eu lembrei de uma oração que eu fiz alguns anos atrás. Foi aquela fase que você tá assim. Ah, mas só essa companhia não tá suficiente. Ah, mas só aquela amiga, a gente fala só de vez em quando. Sabe o que você quer? Sabe o acolhimento humano, né? E nada dava certo. Sabe quando você chega alguém, mas você não se identifica? E aí eu falei assim, calma. Tô pedindo errado. Porque Jesus fala que você pede e não recebe porque você não sabe pedir. É. Aí eu falei, Senhor, então me apresenta as suas amigas. Aí a Aline fez o convite para estar aqui na mesa hoje. Aí eu falei, é a mesa com as amigas de Jesus. Eu sempre me apresento, mas eu tenho isso comigo, de todas as mulheres que eu poderia ser. Que maravilha ser aquela que foi encontrada por ele. Eu sou a Ju, eu sou esposa, eu sou mãe,
tenho 2 ovelhinhas, eu falo que eles são os meus discípulos, porque o ministério começa dentro da casa, é na mesa. E eu tenho um estúdio de beleza, eu falo que é o meu campo missionário. Eu comecei a domicílio, atendi na cozinha da minha casa, na sala, fui a domicílio, e então hoje eu tenho um espaço onde eu procuro levar as mulheres a encontrar consigo mesma através dos cuidados faciais que eu atendo. Sou intercessora, minha casa é a Canve, e mentora de mulheres cristãs, trabalho na área de cura da alma, intercessão e herança geracional. E o meu desbravar veio da libertação e da intercessão. Hoje de manhã no café eu estava falando com a Fabi, eu não vim de uma família cristã. Quem me vê hoje fazendo seminário, palestra, live, conversando, acha assim, nossa, a Ju nasceu no berço cristão. Sabe aquele rótulo? Aquele rótulo, ela nasceu na igreja. E não, eu fui o fruto de um relacionamento de 2 jovens, que acabou que não deu certo, muito diferente um do outro. Mas hoje eu vejo que o propósito de Deus se cumpriu, que era me trazer para a Terra. Então, já deu certo. Então, eu comecei a frequentar a igreja quando a minha mãe se encontrou com Jesus. Eu tinha mais ou menos de 9 para 10 anos. E hoje, como intercessora, eu vejo a semente plantada lá atrás. Eu tinha 9, 10 mais ou menos, e ela abriu as portas de casa para algumas irmãs. Sabe aquela irmã do coque? Ela vem na sua direção, você fala... Me erra, pelo amor de Deus. No culto. E ela abriu as portas da casa para receber essas mulheres. Então, assim, eu tava dormindo, era meia-noite, eu só escutava aquele clamor. Aí eu levantava, olhava as irmãs de joelho na sala. Aí eu ia, Saudade e eu delas, né? ajoelhava, e eu orava. Mas eu orava o Pai Nosso. Aí as irmãs iam falando, eu ia ouvindo, eu ia repetindo. Eu era muito pequena, não tinha entendimento, mas eu tava ali. E eu cresci assim. A minha mãe ia para a igreja e eu acompanhava. Eu participei da 5ª edição do Livro do Desbrava, e no meu capítulo eu falei assim, o encontro com Deus é pessoal. Enquanto eu acompanhava a minha mãe e a igreja, eu não tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Era igual aquelas pessoas que estavam na multidão, via para onde ele estava indo, mas ainda não tinha sentado na mesa, ali, à mesa com ele. E em um período da minha adolescência, eu me afastei da congregação que eu participava. Quem nunca, né? Então, assim, foi aquele período que eu estive uma fase só dentro da igreja, e depois fui conhecer o que eu não fazia nem ideia que era o mundo. E eu passei ali alguns anos, e eu falo que não foi uma experiência agradável, como muitas pessoas acham que é. Quando eu retornei para Cristo, foi um momento muito difícil, onde eu me vi sozinha. Me vi sem teto, sem chão. E eu não tinha ninguém. Afastado. Aí eu lembrei. Eu falei, nossa, que saudade da igreja, né? Faz tanto tempo, tantos anos que eu não vou. Eu vou no culto. Uma igreja enorme, sentei lá no fundo, óbvio. Mas eu escolhi uma igreja que ninguém me conhecia, porque nessa altura, que eu permaneci um tempo fora do evangelho, a minha mãe estava sendo preparada a ser pastora. Ela já tinha tido um encontro pessoal com Deus, já tinha passado um processo pessoal dela, e ela estava nesse processo. E eu não tinha nome. Fabi falou de identidade, eu não tinha nome. Era a filha da pastora, a filha da irmã fulana. E eu detestava aquilo. Porque eu comecei a olhar que as pessoas exigiam perfeição dos filhos das pessoas que estavam sendo preparados a uma patente eclesiástica maior. E eu não achava certo, porque eu falava, eu sou humana. E eu não quero isso pra mim. Eu não quero ser pastora. Eu via minha mãe passando dor de cabeça, a pessoa ligando, pedindo oração, pedindo isso, pedindo aquilo, aconselhamento e aquela coisa. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Deus. Quero viver. É outra lá. Essa comeu mesmo. E aí os anos foram passando, hoje fazem quase 12 anos que eu voltei para Jesus, que ele me encontrou. E hoje na área da intercessão foi o meu desbravar. Em 2020 eu passei por um processo no físico, na alma e no espírito,
E aí foi aonde eu aprendi a não depender da oração de alguém. Eu era aquela criança que cresceu ouvindo as irmãs orar, repetindo a oração das irmãs. Precisava de alguma coisa, pedir oração para a irmã, pedir a oração. E eu passei um processo de cura e libertação na minha vida. E teve um momento que estava muito, muito, muito difícil. E eu mandei mensagem para uma amiga. Ela é bispa, ela é referência em oração. E eu pedi ajuda. Expliquei para ela o que estava acontecendo. E ela falou assim: Ju, eu não posso entrar na guerra por você sem autorização de Deus. Porque eu tô na guerra por outra pessoa. Mas eu vou te falar uma coisa. Gente, na hora assim, eu tava moída, eu já tava triturada, eu já tava assim, Deus me leva. E não era drama, é porque realmente não dava. E ela falou assim: quando você aprender a orar, você não vai depender da oração de ninguém. Quando você aprender que Jesus é suficiente, você vai saber que ele guerreia a sua causa. Na hora eu fiquei com ódio. Óbvio. Falei, que isso? Até julga o cargo, né? Meu Deus. E você tá aí pra isso, Esse de oração, julgar. Que isso? Quem ela pensa que é? Ela tá me negando oração. Todo mundo ligava pra minha mãe que era pastora. E a minha mãe, ninguém quer me ajudar. Como assim? Você lembra, né? Que Não, até bispo, Foi você o tem que me surto. ajudar. Amor, Aquele hello. surto. Sabe aquele filho quando surta e o pai fica só olhando assim? Aí era Deus olhando pra mim, tipo, quem você? E eu ali, e começou esse processo da oração. Alecrim. O alecrim. Filhinho alecrim, sabe? E aí eu falei assim, naquele dia eu fiquei muito mal. Fiquei brava, fiquei assim, eu não aceitava. Só que os dias foram passando, né? Você vai... Ele vai te apertando. Porque assim, o vaso já tava quebrado. Aí com pó, eu falo que ele fez ali, tá todo o bolinho, barro. Aí ele colocou ali e começou a moldar e apertar. Começou a ser moldado. E aí eu falei assim, bom, já que não tem saída, então eu vou orar. Até que tem aquele louvor, eu vou orar, eu vou orar. Eu falo, essa música é minha, tira a mão. É minha. E eu aprendi que a intercessão, ela é um estilo de vida. E eu entendi que esse desbravar na fé que aconteceu comigo, que me levou para dentro do secreto, eu abracei aquele período no deserto, porque quem levou Jesus para o deserto foi Deus. E eu sei que quem me levou para o deserto foi o próprio Deus, porque eu sei que ele me trouxe para cá com um propósito, né? Minha vida tem um propósito. E aí eu falo que ali eu aprendi a orar. Ali eu aprendi o que é ser um intercessor, é um estilo de vida. Todo mundo nasce para orar por alguém, por si e por alguém. Toda mãe é intercessora do filho, mas o intercessor é um estilo de vida. Ele é um escudo na frente de alguém, alguém que está na trincheira ali, preparado, com a mira, só esperando a voz de comando do general de guerra, que é Jesus, para poder atirar. Eu falo que o intercessor é aquele que ele bate na porta, ele sabe que ela vai ser aberta. Né? O intercessor, eu falo que tem 2 lugares de encontro na intercessão. Ou você vai e encontra com Deus, ou você encontra com o inimigo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, o intercessor não é porque eu oro todo dia sem parar. A intercessão, ela é um estilo de vida. E hoje eu conduzo mulheres a esse caminho da intercessão. Eu entendi que dentro desse meu processo, eu carregava heranças geracionais, né? Dos meus antepassados que não haviam sido rompidas na minha vida. E por isso eu fui acometida de enfermidades físicas que alcançou a minha alma e o meu espírito. E eu acho interessante que depois desse encontro pessoal que a minha mãe teve com Deus, ela começou a guiar outras mulheres. E uma dessas mulheres fui eu. Sabe, que entrou na fila ali e foi aprendendo. E dentro desse processo, enquanto eu me sentia nos meus últimos dias, eu não sabia, mas ela estava de intercessora. O intercessor, ele vem como um escudo na sua frente. Eu não sabia que ela estava na minha frente. E aí eu lembrei da história da mulher cananeia, que ela foi ao encontro de Jesus pedindo libertação, mas na verdade a filha dela estava acometida por uma enfermidade. Mesmo sendo de outra cultura, aquela mulher, ela falou, olha, minha filha, ela tá terrivelmente endemoniada. E Jesus olha para ele e fala, quem é você? Tava falando com a Fabi ali fora. Eu não vim para você, eu vim para os filhos. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, assim, mesmo sendo judeu, tinha gente perdida. Ele veio para eles. Só que aí é o tratar do orgulho. Jesus, ele trata o orgulho da cananeia. Ela fala, eu sei que você não veio para mim.
mas até o cachorro come da migalha que cai da mesa do seu senhor. E aí, quando ele vê a fé, quando ele vê que o orgulho dela foi tratado, ele cura a menina com uma voz, uma palavra liberada. E eu não sabia. Então, quando a minha mãe, ela se posicionou como intercessora, eu falo que hoje ela é, assim, alguém que eu me inspiro. Ela trabalha com cura da alma. Quando ela se colocou de escudo na minha frente, que ela foi ao encontro de Jesus, ele liberou a voz de comando que me alcançou lá na minha casa. Então, o meu desbravar na fé me conduziu para viver o meu propósito hoje, que é ajudar as mulheres e as famílias a romper heranças. Eu falo que herança não se quebra, herança é rompida. E esse foi o meu desbravar. Não foi fácil, não. Eu tô falando sorrindo porque já Imagina. passou. Oração é poderosa, né? As Mas pessoas acham que é fácil, né? também. As pessoas, eu vejo as meninas, às vezes, olham pra gente e pensam que, não, ela tem uma pessoa de muita fé, e aí então tudo dá certo. Então é claro que ela é forte, e não é bem assim, né, É que a gente? pessoa só vê o agora. Exato, É que a pessoa não vê os bastidores, né? exato. Então não vê o que você O passa. processo, a Não vê o entrega, processo, a as entrega, renúncias. né? Não E vê, todas nós, não vê sim. o diamante sendo lapidado, E né? todas nós lidamos muito com pessoas, principalmente mulheres, né? E mulheres. Não, hoje não, a frase hoje não. Ai, meu Deus. Respira, que eu vou até Bebe a água. Hoje não. Respira. Porque não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil. Quando as pessoas nos chamam no individual, querendo ajuda, buscando ajuda, em depressão, enfim, pedindo oração. Perdido Sabe de uma do coisa? propósito, Você né? sabe o que eu acho? Eu acho que a humanidade hoje, eu vou falar, a humanidade hoje está caminhando para cada vez menos buscar acreditar em Deus. Em Deus ou em qualquer coisa. A religião está ficando de lado. A religião está ficando de lado. E isso dificulta muito a vida das pessoas. Dificulta muito. Elas deixam de ter uma crença em qualquer coisa, Sim. tá? Então, Fé em elas algo. têm cada vez menos empatia pelas pessoas, elas têm cada vez menos crença em alguma coisa. Então, o que que elas fazem? Quando ela olha para você, se você tem alguma coisa, não é porque você batalhou, porque você passou por problemas, não. É porque você deu rasteira em alguém, é porque você usurpou, alguma coisa, porque né? você fez alguma coisa de errado. Não é porque Exato. você foi, batalhou, É. conquistou, você lutou, não. Então, assim, ela tenta tirar o seu mérito. Nossa, é Mérito. muito. Gente, e é um absurdo como A que pessoa, pode, né? hoje em dia, as pessoas tentam tirar Sim. o mérito das outras. Sim. Né? Elas não reconhecem. Então, assim, elas estão cada vez mais E doentes. principalmente as mulheres, As né? A mulheres. gente tá falando Competição, aqui, nós né? lidamos com muitas mulheres, Entendeu? então nós sabemos disso. Então, não, Entendeu? meninas, não Comparação façam isso. não, né? Parem com isso. Mas a maioria é do bem, a maioria é isso. Eu vejo assim, a gente hoje vive um tempo de... Primeiro que a internet é muito boa, porém a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Sim. E a gente não consegue olhar para nós. Às vezes a grama ali do vizinho é sintética, a sua é natural e a sua tem que cortar, tem que Meu Deus, não limpar, tem sabe que o que é, lapidar. né? Tem que A gente regar, não viu? quer, tem que regar, tem que cuidar, tem que preservar, tem que honrar. E a dele só tá bonita porque é artificial. Não, e nós aqui, ó, você Não vê, tem trabalho a com gente nada. fala para mulheres, né? E qual é a maior dor que a gente vê hoje? Nós estávamos de Sim, manhã juntos. Qual foi a sim. maior dor da boa parte ali Sim. que conversou? Sim. Eu não sei lidar com o meu propósito do lar, As pessoas, elas Família, desacreditam delas, a família. Sim. né? Elas Fica desacreditam insegura, delas. sem confiança. Então, eu vejo que as mulheres hoje em dia, elas têm uma competição muito grande dentro de casa mesmo. Elas têm uma competição dentro dentro da de casa. família. Ali, Dentro da família. Elas têm competição com o no marido, casamento, né? elas têm competição com filhos, Uhum. né? Vejo muita mãe e filha competindo. Gente, por quê? Porque perdeu seus valores.
Os valores se perderam. Os princípios. Os foram- princípios como que foram você perdidos. perde seus princípios, seus valores? Você não chega em lugar nenhum. Não dá. Entendeu? Porque perdeu-se os princípios cristãos, perdeu. Quebra o princípio te quebra. Quais são os seus valores de vida, né? Entendeu? E você falou, nunca vou esquecer, há um mês atrás, quando, tipo, eu tava muito bem, porque, enfim, né, a gente sempre vira e mexe, a gente, né, que lida com muitas pessoas, a gente vira e mexe, lida com alguém querendo fazer algum mal, porque o mal existe, né, gente? O inimigo tá aí, né? Então, o inimigo tá aí. Então, assim, e aí a Van mandou uma mensagem pra mim e falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Você tem que bater no peito. Cirúrgica. É vendo do jeito Vanessa de ser, né, gente? Ela vê assim, ó. É, do jeito Vanessa de ser. cirúrgica. Você Sem curva. tem curvas. Você tem que bater no peito. Porque você tá aí há 7 anos na cidade. E você nunca puxou o tapete de ninguém. Você nunca foi falsa com ninguém. Você nunca se ancorou em ninguém. Né? Não precisa de ninguém, gente, pra poder crescer. Entendeu? A gente não precisa prejudicar os outros pra poder crescer. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais quero ensinar, sabe? Mas o papo está muito bom, mas eu quero ficar muito pode inteiro. Eu falei que a pode inteiro, né? Mas acho que queremos parte 2, né, gente? Ai, meu Deus, Muito eu bom, não né? quero nem falar pra vocês o que eu senti no coração agora, depois no bastidor eu falo. Será que vai vir coisa nova por aí, gente? Vamos lá. Animada. Eu acho assim, o que é importante é as pessoas entenderem que elas não precisam estar sozinhas, né? Que elas podem contar com pessoas que estão ali para segurar a mão, né? E eu agradeço muito a Deus por ter vocês três na minha vida. Muito mesmo. Que Deus abençoe vocês imensamente, né? Por ter a Deia na minha vida. Tá ali nos bastidores do Cuti. A Deia que nunca deixou de acreditar no Desbrava, nunca deixou de ser A minha Andréia foi a amiga. ponte para me apresentar pro Desbrava. Foi Verdade. mesmo. Foi É mesmo. verdade. Foi mesmo. Então, assim, gente, pode acontecer o que for, podem falar o que for, podem tentar o que for. Deus me manda uns presentes, gente, tão generosos, É o cuidado dele. né? É o cuidado dele e, ó, presentes lindos na minha vida, né? Então, meninas, vamos edificar e deixar uma mensagem bem rapidinha pra gente finalizar. E uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. Vou começar com a Van. Lembre-se só daquilo que está em Gênesis 1, 26. Vocês são a imagem e semelhança do Senhor. Então, quando você se olhar no espelho, você está vendo a imagem de Cristo. Então, acreditem em vocês. Vocês são capazes de tudo, de tudo, de tudo. Se disserem o contrário, esqueça. Você pode tudo naquele que te fortalece. Tudo. É isso. Que lindo. Sua vizinha. Bom, fazendo o gancho dela, você pode tudo naquele que te fortalece. Você não é um erro, você não é um acidente. Eu me baseio muito no Salmo 139, né? Que Deus sonhou comigo, assim como sonhou com você. Então, quando alguém disser que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, isso é uma mentira, porque você foi projetada, você foi sonhada para fazer e realizar grandes obras. Precisa ler a Bíblia? Eu costumo dizer que a Bíblia não pertence a nenhuma religião, ela é o manual de Deus para os filhos, e lá tem tudo que você precisa saber quem você é. Para começo de conversa, Deus te compara, você é a imagem e semelhança de Cristo, e Deus te compara a um leão e a uma águia. Então, só por aí você já sabe como Deus te vê. Então, estufa o peito, levanta a cabeça, faz o que você tem que fazer, acredita no processo, honra o que você tem que honrar. Muitas de nós estamos frustradas porque a gente não honra o que a gente tem que honrar. Está quebrando princípios. Então, estrutura a sua vida, acredita que você pode, põe Deus à frente e segue a vida. Sacode a poeira, levanta e vai. E aí, Ju? Bom, eu quero falar para vocês que, mesmo na vida cristã, muitas vezes nós não conseguimos viver a vida abundante que Cristo prometeu na palavra. E muitas vezes não é porque você está errando, você está falhando, está tentando, batendo na porta errada. É porque você carrega heranças dos seus antepassados. Daniel ficou no cativeiro porque ele estava carregando a herança dos antepassados, mas
Ele não entendia. Quando ele foi ler o livro do profeta Jeremias, é que ele entendeu. Então ele faz a confissão de pecado, pedindo perdão por ele e pelos antepassados. Para depois ele ser liberto do cativeiro. Depois ele desfrutar da vida que Deus tinha para ele. E o que eu tenho para falar para você é que a vida abundante ela é aqui na terra, ela não é no céu. Deus prometeu o melhor da terra para os filhos. Tem a criatura e tem os filhos. E se você quer viver uma vida abundante aqui na terra, em todas as áreas da sua vida, é só você ter a compreensão, reconhecer o pecado e confessar e deixar. E para te guiar nesse caminho, guiar outras mulheres a ter esse encontro pessoal e ter uma virada de chave na vida, na família e também para os descendentes, aqueles que vêm depois, eu tô aqui para viver esse propósito com outras mulheres e conduzir a vida abundante que a Bíblia nos promete e nos garante viver aqui na Terra. Amém. Amém. Amém, meninas. Eu acredito que a gente não sabe pelo que você que está assistindo está passando, mas acredite, você não tem o que temer, né? Como diz nas minhas músicas preferidas, né? Temer por quê? Se eu sou guardada por quem nunca perdeu batalhas, né? Porque seu nome é Jeová Jiré e irás prover de novo. Então, com certeza, irá prover na sua vida. E saiba que você não está sozinha. Então, te espero no próximo podcast. Eu sei que vocês querem parte 2 com essas daqui, então comenta aí no YouTube se vocês querem parte 2 para elas voltarem, tá bom? Deixar um grande agradecimento para a Fábrica de Conteúdo novamente, que faz nosso podcast ser possível. Gratidão e até a próxima. E sozinhas nunca mais. Isso aí.